Ok, meus amigos, dando continuidade à resolução de exercícios de geometria espacial, prisma, tá certo? Nós temos aqui a questão de número 3. Uma caixa d'água em forma de paralelepípedo retângulo tem dimensões 2 metros por 4 de base e 5 metros de altura. Quando a caixa contiver 4.000 litros à altura do nível do líquido, será. Então, nós temos aqui a nossa caixa. Então, veja aqui a nossa caixa. Então, temos aqui a nossa caixa. Então, vamos... Quando ele diz paralelepípedo retângulo, certo? Ele é reto, tá certo? Então veja aqui. A informação que eu tenho, certo? A informação que eu tenho, que as dimensões, lembra, as nossas figuras, elas nunca estão em escala, certo? Isso é para isso também, para dificultar um pouquinho o nosso aluno. As dimensões são, ele diz, tem 2 metros, ó, tem 2 metros, certo? Por 4 metros e por 5 metros de altura. Ele está dizendo que a uma certa altura, existe uma certa quantidade de líquido nesse paralelepípedo, uma certa quantidade de líquido. Então, nós temos aqui, ó, entender passo a passo. Aqui nós temos 4.000 litros. Então, você tem aqui 4.000 litros. Ora, se eu tenho 4.000 litros, então eu vou ter uma certa altura. Então, 4.000 litros, nós temos aqui uma certa altura. Pronto. Uma certa altura. Esse volume que nós temos aí é de 4.000 litros. Então, nós temos aí 4.000 litros. Temos um pequeno problema. Ele pergunta que é a altura do nível do líquido. Temos um pequeno problema. Aqui, litro é como se eu tivesse... Litro é como se eu tivesse decímetro cúbico. Porque igual a 1 litro é igual a decímetro cúbico. Então, essas grandezas, elas têm que estar em decímetro cúbico, na mesma unidade. Então, metro, tiro 2 metros, passa a ser 20 decímetros. Tiro 4 metros, passa a ser 40 decímetros. Lógico, essa altura agora também é em decímetro. Então, o volume é o produto das dimensões. É a área da base vezes a altura. Então, é 20 vezes 40, que é a área da base, vezes a altura. Isso é igual a 4.000 litros, 4.000 decímetro cúbico. Então, vamos nos livrar do zero. Ó, me livramos de 2, 0. Beleza. Então, aqui vamos ter 8H igual a 40. Então, a nossa altura é 40 dividido por 8. Então, a nossa altura é igual a 5. 5 decímetros. Então, a nossa altura é igual a 5 decímetros.
Beleza. Pelas opções, observe que todas as opções estão dadas em centímetros. Então, nós sabemos sair de decímetro para centímetro, é só multiplicar por 10. Ó, metro, decímetro, centímetro. Então, resposta correta, 50 centímetros. 50 centímetros está no item C de casa. Essa foi a questão, tá certo? De número 3. Olha que coisa linda. Uma figura espacial, essa figura abaixo, certo? Tem indicado as dimensões de uma peça de madeira maciça, onde 2 cubos são fixados a um paralelepípedo retângulo. Paralelepípedo é essa figura de cima, esse sólido de cima, e os dois, ó, onde 2 cubos são esses de baixo. Então, você tem aqui os cubos, ó, esses aqui são os cubos. Então, nós temos aqui os 2 cubos. Então, veja aqui. E nós temos aqui, na parte de cima, o paralelepípedo. Então, o paralelepípedo é esse. Nós temos 2 cubos. Pronto. Então, nós temos... O que nós precisamos? Aí, o que ele fala mais? Onde 2 cubos são fixados em um paralelepípedo retângulo. Quantos centímetros cúbicos... Ó, olha aqui a informação. Quantos centímetros cúbicos? A unidade que o meu amigo vai trabalhar é centímetros. De madeira gastará no mínimo para fabricar 200 peças. Que bom, ó, todas as medidas estão em centímetros. Todas as medidas estão em centímetro. E centímetro cúbico é a unidade de volume. Então, eu tenho que calcular, são 2 cubos, então eu tenho que calcular o volume de 2 cubos e tenho que calcular o volume do paralelepípedo. Se nós observarmos as medidas do cubo, ó, então eu tenho 2, 2 e 2, as medidas do cubo. A medida do paralelepípedo, vamos colocar aqui em cima, só para a gente ter uma ideia. Essa medida aqui, ó, toda essa extensão é 2, 3, 5. Então, isso aqui é 5. Toda essa extensão é 5. Essa profundidade, largura, é 2. Então, aqui é 2. E essa altura, olha, aqui a altura, também é 2. Então, as dimensões, 5, ó, 5, 2 e 2. Então, a nossa resposta é: o volume da peça de uma peça vai ser vamos ver aqui, a área da base, mas vamos, primeiro passo, 2 vezes o volume do cubo mais o volume do paralelepípedo. Lembrando que isso aqui é de uma peça. Lembrando os colegas que trata o volume de uma peça. Então, vamos lá. Quem é o volume do cubo? É as suas dimensões ao cubo. Como tem dimensões 3, qual é o volume do paralelepípedo? É o produto de suas dimensões, que é 5, 2 e 2. Então, 5, 2 e 2. É a área da base vezes a altura. O volume de uma peça vai ser 2 vezes 2, a terceira dá 8, mais 20. Dá 16, então o volume de uma peça é igual a 36 centímetros cúbicos.
Mas meu amigo está pedindo 200 peças. Então, ele quer o volume de 200 peças. Então, fica 200 vezes 36, que foi o volume de uma peça. Então, eu tenho aqui 70, 2 vezes 76, 2 mais 2, 0. 2 vezes 36 dá 72, mais 2, 0. Então, resposta, 7.200. Resposta, 7.200 centímetros cúbicos. Então, lembre, isso aqui é centímetros cúbicos. Então, o item correto, esse é o volume das 200 peças. 7.200 centímetros cúbicos. Resposta correta é C de casa. Pronto. Veja o que nós temos, uma questãozinha que envolve o envolvimento daquelas histórias de proporção. As dimensões de um paralelepípedo retângulo, as dimensões de paralelepípedo retângulo, esse é o prisma reta, aquela caixinha que a gente chama de caixa de sapato, retângulo, são proporcionais a 3, 5 e 7. Sabendo que a diagonal mede 4 raiz de 83 centímetros, calcule o volume do paralelepípedo. Ora, o volume do paralelepípedo é o produto de suas dimensões. Então, nós temos o paralelepípedo, certo? Dimensões proporcionais a 3, 5 e 7, certo? 3, 5 e 7, só uma ideia da figura. Então, 3, 5 e 7, paralelepípedo. Com a figura, a gente tem uma ideia, certo? Do acontecimento, tá certo? O cérebro, ele trabalha um pouquinho melhor tendo a sua figura, estando vendo a figura. Então, as dimensões são A, B e C. Informações. A diagonal desse rapaz é a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Isso é a diagonal. O volume é o produto das dimensões A vezes B vezes C. Agora vamos entender melhor, certo? A nossa historinha. Qual é a nossa historinha? É que a diagonal, ele disse que é 4 raiz de 83. E pede para determinar o seu volume. Mas nós temos uma informação importantíssima. Os lados, as medidas A, B e C, são proporcionais, diretamente proporcionais a 3, 5 e 7. 3, 5 e 7. Então, a razão de proporcionalidade é do tipo A está para 3, assim como B está para 5, assim como C está para 7. A está para 3, B está para 5, assim como C está para 7. Chama isso aqui de uma constante de proporcionalidade, chama de X. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que A
está para 3 igual a x. B está para 5, que é igual a x. Assim como C sobre 7 igual a x. Então, nós temos simplesmente o A igual a 3x, o B é igual a 5x e o C é igual a 7x. Então, temos aí uma maravilha, ó. Nós temos o A em função de x, temos o B em função de x e temos o C em função de x, da constante de proporcionalidade. Então, ora, com o tempo, se você tiver experiência, se ele fala que são diretamente proporcionais, você não precisa desenvolver isso aqui. Simplesmente chama logo, vai logo direto. 3x, 5x e 7x. Entenderam? Ó, se você diz que são diretamente proporcionais ou simplesmente proporcionais, você simplesmente pega 3, 5 e 7. Multiplica logo 3x, 5x e 7x. Vamos ao dado. Diagonal. A diagonal é a raiz quadrada de a ao quadrado, então eu posso botar 3x ao quadrado, mais b ao quadrado, 5x ao quadrado, mais c ao quadrado, então 7x ao quadrado. A ao quadrado, b ao quadrado e c ao quadrado. Então, essa diagonal vai ser 9x ao quadrado mais 25x ao quadrado mais 49x ao quadrado. Então, essa diagonal vai ser x ao quadrado, 9, ó. Então, eu tenho 9 mais 25, ó. 9, então vamos somar. 9 mais 25 mais 49. Dá 83x ao quadrado. Maravilha! Ó, 83x ao quadrado. Por ter certeza que o x trata-se de um número positivo, que é medida, então eu tenho x raiz de 83. Nessa proporcionalidade, mas a diagonal não é 4 raiz de 83, então x raiz de 83 é igual a 4 raiz de 83. Vamos nos livrar da raiz de 83 no pituzinho. Aí o que que eu tenho? Nós temos x é igual a 4. Nós temos x igual a 4. Sabendo o valor do x, eu sei o valor do A, sei o valor do B e sei o valor do C. O A é 3x, então o A é 12. O B é 5x, então B é 20. E o C é 7x, então dá 28. Então, lembre, nós temos o valor do A, do B e do C. E daqui nós temos o volume. Ó, nós temos o volume. O nosso volume é igual ao produto das dimensões. Ó. O volume é o produto de A vezes B vezes C. Então, o volume é A é 12, B é 20 e C é 28. Então, eu tenho o produto 12 vezes 20 vezes 28. Dá 6.720. Então, o volume dá 6.720. A unidade, nós não mudamos a unidade é centímetros cúbicos. Então, ele pergunta, ó, calcule o volume desse paralelepípedo. Então, 6.720
6.720 está no item E. 6.720 está no item E. 6.720. Então, essa foi a questão de número 5. Olha aqui, uma questãozinha do nosso dia a dia. Diz assim: um aquário em forma de paralelepípedo reto, de altura 40 centímetros, a base retangular horizontal com o lado medindo 70 e 50 centímetros, contém água até um certo nível. Após a imersão de um objeto decorativo nesse aquário, o nível da água subiu 0,4 centímetros. A unidade aqui está em centímetros e aqui também está dado em centímetros. É como diz, se ligue nas unidades, sem que a água entornasse, quer dizer, transbordasse, sem derramar água. Então, o volume do objeto imerso. Nós temos, olha aqui, nós temos um aquário, certo? Então, vamos imaginar o aquário. Pronto. Então, nós temos aqui o aquário. Quais são as informações que nós temos sobre esse aquário? Pronto. Ele diz assim: um aquário em forma de paralelepípedo reto de altura 40, então a nossa altura é 40. A unidade centímetro. 40 centímetros, base retangular com o lado medindo 70 e 50. Então 70 centímetros e 50 centímetros. Contém água, tá certo? Até um certo nível. Então, ele contém água até um certo nível. Então, nosso amigo, ele tem água até um certo nível. Não sei. Aqui. Ele contém água até um certo nível. Então, vamos imaginar que a água esteja nessa parte aqui. Então, aqui. Vamos ver agora o que vai acontecer. Então, temos aqui a água. Ele diz que joga um objeto, né? Ele joga um objeto, não definiu o formato desse objeto, joga um objeto, certo? Dentro desse aquário. Então, ele joga um objeto, certo? Dentro desse aquário. Então, nosso amigo joga um objeto aqui dentro. Pronto, aqui o objeto. Ele quer saber o volume desse objeto. Então, ele quer saber o volume. Só um detalhe. Esse objeto, ele desloca o nível da água. Ele desloca o nível da água. Ó, então, esse objeto, o que aconteceu com esse objeto? Então, vamos imaginar aqui. Então, houve um deslocamento do nível da água. Então vamos imaginar, certo? Então, houve um deslocamento. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, vamos ver aqui. Houve um deslocamento do nível da água.
Beleza. O que subiu? Ó, ele diz no enunciado da questão, subiu 0,40, 0,4 centímetros. Tudo bem. Mesma unidade. Ele quer saber o volume do objeto. Meu amigo, vamos lembrar. Princípio de Arquimedes. O que diz o princípio de Arquimedes? Que quando vocês colocam um objeto dentro de um líquido, o deslocamento do líquido, certo? O volume do deslocamento do líquido é igual ao volume do objeto imerso. Então implica que esse volume aqui, desse líquido deslocou, é igual ao volume do objeto. Com as medidas 70, 50 e 0,4. Então, o volume do objeto é 70 vezes 50 vezes 0,4. Então, o volume do objeto é 70 vezes 50, 0,4, eu posso escrever 4 décimos. Posso escrever como 4 décimos. Fazendo uma simplificaçãozinha aqui, eu já fico livre. Então, o volume do objeto vai nos dar 5 vezes 4, 20, vezes, ó, o volume do objeto vai ser 70 vezes 20. 2 vezes 7, 14, tem 2 zerozinhos aqui. Então, resposta, 1.400 centímetros cúbicos. O volume do objeto é 1.400 centímetros cúbicos. 1.400, ok? 1.400, resposta correta é o item A de alegria. Essa é a nossa resposta. O item A de alegria. Essa foi a questão de número 6. Exercite, revise. Até a próxima aula.